Olá, bom dia, 6 de dezembro, 9h34, o Dia da Questão de hoje ao vivo, aqui no Portal Ipanema, a gente conversando com o deputado estadual Raul Marcelo. Seja bem-vindo, tudo em paz? Tudo em paz, prazer falar contigo, falar com as pessoas que acompanham aqui o canal. Muito obrigado mesmo pelo espaço, pelo convite. Pelo convite, a gente estava ao vivo no Jornal Ipanema, né, uma audiência grande lá no rádio, e a gente continua essa conversa aqui. Raul, a gente começou a conversa no rádio do mesmo modo que eu quero conversar aqui, te perguntando que lição, né, você em particular, né, ou o homem público no geral, tira desse primeiro ano do governo Crespo, né, um ano que fica marcado na história da cidade como o primeiro prefeito cassado. Aí ele retorna via liminar. O mérito dessa cassação, né, a gente está na mão da justiça, não sabe quando vai, e ele está lá sob efeito de liminar como prefeito. Que lição se tira disso? Olha, eu acho que a lição que se tira é que, de fato, o movimento das mulheres aí veio para ficar, né? E nós temos aí um futuro em que o respeito à questão feminina, ela está colocada na hora do dia, né? Que o pivô da crise, é claro que você tinha ali uma questão em relação à validação de documentos, né, de certificados de formação escolar, de uma assessora, mas a questão só ganha a repercussão que ganha, né, quando existe aí um desrespeito à condição da mulher, no caso a vice-prefeita Jacqueline Coutinho, com a frase lapidar: vá ser vice-prefeito em sua casa, dita pelo prefeito Crespo. Isso criou uma comoção na cidade, mas não cria uma comoção à toa, cria uma comoção porque já existe uma base social no meio das mulheres, através de movimentos populares, através de organizações aí sindicais, através de reuniões familiares em que a questão da mulher é debatida hoje, né, com muito mais frequência do que como era antigamente. Vamos lembrar aqui, as pessoas que acompanham, foi tema de uma redação do Enem há alguns anos atrás, a questão da violência contra a mulher. Então, de fato, eu acho que essa é a grande lição, de que o homem público, né, ele tem que estar em sintonia com esse processo, né, que não dá mais para diferenciar a vida pública da esfera privada, né, em que pese tudo que aconteceu ali foi no ambiente público. Mas há anos atrás, se acontecesse anos atrás, né, talvez não teria dado a repercussão que deu, porque anos atrás se entendia que desrespeitar uma mulher era uma questão comum, porque de fato nós vemos uma sociedade machista, quem detém o poder são os homens. Mas isso está mudando no Brasil, é bom que mude, é excelente que mude, e eu acho que fica essa grande lição de que o homem público ele tem que despachar, tem que receber as pessoas, tem que assinar decretos, mas tem que também ser um exemplo na sua condução pessoal. Isso é muito importante. Acho que fica aí essa exigência em relação ao cargo para o futuro. Você coloca um ponto, né, que eu, ao longo de observando toda essa questão, eu não tinha dado esse valor que você está dando. Claro que eu reconheço essa força e esse movimento das mulheres, mas eu entendi, né, que o que aconteceu com o Crespo, e que, como você vê, não aconteceria anos atrás, nem tanto pela força e a organização das mulheres hoje, mas principalmente pelo fenômeno das redes sociais, que elas sim mudam, né, transformam o acesso daquele cidadão comum àquilo que acontece nas esferas de poder, no palácio, como aconteceu aí no 6º andar do palácio. Você acha que a força da mulher ela ainda se sobrepõe a essa mudança cultural que as redes sociais impõem à sociedade? Sim, e é uma coisa que já mudou a mentalidade, né, Deda? É uma coisa, a gente está no meio do fenômeno, então é difícil perceber isso, mas teve uma mudança de mentalidade no meio dos homens, mas sobretudo no meio das mulheres, né? Uma coisa que era vista como normal há 20 anos atrás, 25 anos atrás, hoje não é mais vista como normal, né? Um desrespeito a uma mulher, né? Antigamente se achava que apenas violência física que era uma questão, né? Hoje não, hoje a violência verbal, e já se sabe por estudo inclusive, que pode ser muito mais, né, agressiva à mulher do que, às vezes até do que uma violência física. Então, de fato, essa é uma situação colocada, teve uma mudança de época, uma mudança de pensamento, e o que aconteceu na prefeitura, na minha visão, acho que isso está muito claro na minha cabeça, só teve a repercussão e acabou que tendo todo vamos dizer, esse empuxe social, porque teve uma mudança de época, não é? E aí você tem um personagem que tem uma mentalidade de uma outra época, num período em que você tem um outro entendimento, né, em relação à questão das mulheres. E aí veio essa repercussão toda e tudo que aconteceu. Agora fica a lição, né? Isso é importante, né? Que o homem público, ele precisa se ater a essas questões, né? Tá sintonizado com a sua época, e a questão do respeito, né? Ela é sempre muito importante.
Tá certo. Raul, a gente está ao vivo, né? A Ana Maria está assistindo a gente, né? Um abraço para a Ana Maria. Ela fala Raul Marcelo para prefeito. O Eire Centurion Júnior, né? Ele diz o seguinte, que a questão do botão do pânico prometida na campanha pelo Crespo tirou muito voto seu, né? E o Ronaldo Guerreiro da Luz, ele diz que é a questão da feminilização do mundo, esse fenômeno que a gente está passando. Eu queria aproveitar essa pergunta aqui do Eire Centurion Júnior, né? Ele diz o seguinte, que o botão do pânico tirou muito voto seu. O Crespo fez um volume muito grande, né, de promessas, de compromissos, você na sua medida também fez os seus e tal. A minha questão, né, é essa, né? Você perde a eleição, você respeita lá o resultado das urnas, e na oposição tem esse compromisso de um ano depois mostrar, olha que foi prometido, olha que foi feito, é isso? É isso que esse era o planejamento. Inclusive, em relação ao botão do pânico, tem uma coisa curiosa aqui, porque eu sou autor da lei do botão do pânico estadual, né, que foi inclusive vetada, com o governador argumentando que tinha um problema técnico para implementar a lei, uma coisa que já está acontecendo em vários estados. Eu levantei essa questão aqui no estado de São Paulo, e isso veio para a campanha, foi bom que viesse para a campanha, né, através da vice-prefeita Jaqueline Coutinho, que dizia isso na televisão. E eles, você vê como é que é, eles tinham um estudo de que isso dava apoio, né? Só que era uma coisa da boca para fora, né? Porque depois nós vimos aí a forma que o prefeito conduziu quando essas questões de gênero se colocaram na sua frente, lá no sexto andar, né? Ele não pensou duas vezes em ter uma postura antiética e machista, e inclusive de humilhação em relação à vice-prefeita, né? Então, mas o dado concreto é que isso veio para a campanha, tinha o debate sim do botão do pânico, eu tenho a lei, e essa é mais uma das propostas que nós vamos fazer a cobrança. Inicialmente o planejamento nosso, né, enquanto oposição, que isso que se espera da oposição. Não se espera da oposição desestabilizar governo, não reconhecer as urnas, entendeu? Ficar com agressões fortuitas. O que se espera da oposição é que a oposição de fato faça um diagnóstico do que foi colocado na campanha e que cobre que aquilo ali seja executado e, inclusive, durante a execução, que faça também a fiscalização para que a gente possa ter aí um respeito ao erário público e por aí vai. Vocês vão respeitar então, 12 meses, é isso? A ideia é 12 meses, por quê? Porque teve uma descontinuidade, e você lembrou bem, né? São acho 42 dias. Então, se nós fizéssemos agora em dezembro, o que seria argumentado, né, pelo governo? De que, olha, não temos nem um ano de governo. Então, a ideia nossa é esperar ao fim dos 12 meses para fazer esse balanço, que eu acho que vai ser uma coisa muito interessante, inclusive para a cidade, porque nós vamos poder recapitular aí, né, fazer uma lembrança coletiva de tudo que foi colocado na campanha e saber de como é que anda tudo isso. Inclusive botando pânico, né? Que eu vi pela imprensa que tinha uma discussão de ser implementado em Sorocaba, nós vamos saber como é que está, como é que não está. Segundo o Diário de Sorocaba, são um pouco mais de 300 promessas que foram feitas na campanha, compromissos que foram assumidos. Então, enquanto oposição, nós vamos também fazer aí uma cobrança pública em relação a tudo isso que foi colocado. O Renato Antunes também está acompanhando a gente aqui ao vivo no Facebook, e ele faz uma colocação em tom de ironia, que você reapareceu. Um ano depois, né, você reapareceu. As pessoas, elas têm essa sensação que você aparece na campanha e depois você some. Qual é o seu sentimento em relação a quem se manifesta? Eu reapareci aqui no programa, né? Sorocaba tem várias rádios, eu estou sempre nas rádios em Sorocaba, não vou mencioná-las aqui, mas rádio tem até, estou na televisão, na TV comunitária, né, 3 vezes por semana, lá são 3 horas por semana, prestando contas, discutindo os temas da nossa cidade lá, né, num programa que chama Raul Convida, a gente chama especialistas para discutir os temas municipais, inclusive nacionais também. Estou na tribuna da Assembleia, né, toda semana estamos lá, e nas redes sociais todo dia, lá no Facebook, YouTube, todo dia para quem quiser conversar com a gente. Então a gente tem uma presença forte, eu tenho quase 40 mil pessoas na minha rede social, só no Facebook. Então quem quiser seguir nosso trabalho lá, é só se conectar lá, né? Mas você tem esse tipo de cobrança? Porque o que acontece? É porque na verdade eu já estou bem, a gente vai envelhecendo e vai entendendo melhor como é que funciona a sociedade. Você tem estratos sociais que acompanham a vida pública todos os dias. Eu conversei inclusive com gente que tenta entabular isso aí, que diz que é em torno de 20%, 25%. Países desenvolvidos chega até a 50%. Né? No nosso caso aqui do Brasil, mas eu acho que Sorocaba é mais. Mas então essas pessoas que acompanham a vida pública da cidade, acompanham, inclusive estão lá na rede social, acompanham as rádios, acompanham o debate público, sabem que nós estamos presentes na discussão todo o tempo. Né? A gente não sai. E agora, quem acompanha menos, né, tem essa sensação de que
a gente está ausente, porque só tem contato com a política na época da eleição, lá através dos panfletos ou do programa eleitoral. Mas é uma situação que a gente respeita, entende, inclusive, entende até as críticas, né? Então, só vou sugerir ao nosso amigo aí que falou que entrar lá na rede social, no Raul, lá é só escrever Raul Marcelo, que dá para ver todo o nosso trabalho, inclusive o dia a dia do mandato, tudo que nós estamos fazendo, onde eu estou, onde eu não estou, reunião, visita que eu estou fazendo em cidade. Raul. Mas eu entendo essa situação e até porque tem gente também, né, Dida? Vamos ver, que não gosta de política, né? E tem que respeitar a pessoa a cara que às vezes que assina o jornal que só gosta de ler o esporte, segurança pública. Então, tem que respeitar, mas não é verdade que a gente não está presente aí sempre. Tá. Raul, a gente você falou dessa questão, né, de onde você está presente, seus seguidores, e a gente na Câmara de Vereadores, né, amanhã, que é quinta-feira, vai ser votado um projeto de lei onde a Câmara reajusta o salário, ela repõe a inflação de 2016 dos 250 servidores da Câmara, consequentemente reajusta em 6,29 o salário dos vereadores, né? E aí há uma pressão muito grande, né, em cima da vereadora do seu partido, né, a única parlamentar do PSOL na Câmara, a Fernanda Garcia. E a Fernanda Garcia, então ela absorve essa manifestação dos funcionários públicos da Prefeitura, e ela que tinha concordado com esse aumento, ela muda de ideia. Ela fala assim, olha, deixa o aumento para os funcionários, mas os vereadores entendem que só deve ter o aumento dela, né, quando tiver o do funcionário público da Prefeitura. A gente está falando de 250 funcionários da Câmara e 13 mil funcionários atrelados ao Poder Executivo, seja diretamente da Prefeitura, SAI, URBS, Parque Tecnológico. A minha questão é essa, né? Que ponto o político está suscetível a essa pressão daqueles que acompanham ele, o mandato dele? Então, o político, como liderança que ele tem também essa função de muitas vezes ir até contra a corrente majoritária da sociedade, como líder que está enxergando lá na frente, que está vendo, às vezes ou por intuição ou por estudo, questões que vão se desvendar, ou que vão acontecer lá na frente. Ele tem essa obrigação, muitas vezes, de fazer o movimento contra a corrente. Já fiz várias vezes isso, né? Você tem uma opinião pública que está favorável a um assunto, só que você tem uma convicção e tem uma ideia de que aquilo ali está equivocado, você vai na contracorrente, né? E a vida que segue, o debate que segue. Depois a história vai mostrar se estava certo, se estava correto. Então o político tem essa obrigação, enquanto político, enquanto líder popular, referência na nossa sociedade, né? Mas no caso da Fernanda, o que aconteceu concretamente foi mais uma sensibilidade, porque de fato, né, existe um represamento da reposição da inflação aí dos servidores públicos dos últimos anos. E a Fernanda, ao tomar contato com os servidores, pelo menos o argumento que ela me trouxe foi o seguinte, olha, vai ficar muito ruim, né? E está pegando muito mal no meio dos servidores, a ideia é de que os vereadores vão ter reajustado seus salários, porque os vereadores têm um salário, que é quase, se você olhar o piso da prefeitura, é em torno de R$2.000, então é uma diferença bem grande com 5 vezes mais com o vencimento dos vereadores. Então, e como o mandato dela apoiou bastante essa luta dos servidores pela reposição salarial, tem uma ligação muito forte, ela quis fazer esse gesto de solidariedade, que eu acho bacana, inclusive, né? Um gesto de solidariedade, uma opinião no mandato dela, e ela vai expor isso na Câmara Municipal quando for votada a questão do reajuste. Apoia os servidores da Câmara, mas em solidariedade aos servidores da Prefeitura Municipal, ela fez uma emenda para que seja suspendido aí o reajuste dos vereadores e só seja votado quando tiver aí a reposição das perdas inflacionárias dos servidores da Prefeitura Municipal. É o entendimento do mandato dela, nós achamos inclusive muito bom e vai ser esse entendimento político que vai ser manifestado lá na Câmara Municipal amanhã. Agora, é uma questão de sensibilidade, né? Não é nem tanto de pressão, porque de fato não vai ser votado o vencimento dos funcionários da Prefeitura, né? É mais um gesto de solidariedade com quem está preocupado aí com a questão dos servidores da Prefeitura. Raul, a gente está chegando ao final. Uma colocação que você falasse dessa frente na Assembleia como deputado, que é da desoneração fiscal do Estado, né? Queria que você explicasse isso e o que você deixou muito claro no programa da rádio, né? A dificuldade de ter acesso sobre o nome das empresas beneficiadas, quer dizer, são empresas do Estado, mas não dá para saber nem se tem uma, duas, aqui da região onde a gente está. Aliás, é o que eu deixei lá na Rádio Madeixa, fica como sugestão, né? Já conversei com a vereadora Fernanda, o pessoal do mandato dela está estudando isso,
mas fica para todos os vereadores, que é uma coisa que nós precisamos acompanhar mais no Brasil. Sobretudo quando a Dilma deu aquela desoneração para as montadoras, aí o assunto apareceu forte. E eu acho que é um assunto que tem que entrar, porque tem desoneração nas prefeituras e tem desoneração no governo do Estado de São Paulo. Eu não sou contra a desoneração por princípio, porque se você dá incentivos fiscais para trazer uma empresa, que aquela tecnologia é importante para o desenvolvimento da indústria da cidade, maravilha. Se você traz uma empresa que vai gerar empregos, também, maravilha. O problema é que a coisa ficou sem controle. A Assembleia não analisa as desonerações que são feitas por decreto e o governo não presta conta porque diz que, em função da guerra fiscal, é necessário se fazer esse giro. E qual é o problema aí? O problema é que nós estamos falando de um valor gigantesco. São 15 bilhões esse ano aqui de desoneração fiscal. 15 bilhões. 15 bi. Não é? 5 vezes o orçamento de Sorocaba. Não é? Dá para fazer mais 5 Unicamps. O orçamento da Unicamp, só para a pessoa que está acompanhando aqui, a maior universidade do Brasil, em pesquisa científica, 3 bilhões por ano. Então, vamos dizer assim, esse dinheiro que deixa de entrar no caixa do governo, Deda, tem um impacto direto nos municípios, porque tem a cota parte lá do ICMS dos municípios. Você tem também a educação e a saúde, que tem relação direta com o ICMS. Então é um valor grande e o Tribunal de Contas, que acompanha e assessora a Assembleia nessa questão, montou uma força-tarefa. Eu estive conversando com o conselheiro Roque Cittadini, inclusive estive acompanhando a imprensa, né, nacional, que está preocupada com esse tema. O Alckmin é candidato a presidente. Esse é um tema que possivelmente vai aparecer na campanha, porque tem o problema da desoneração nacional, que é quase 200 bi, né? E ele, como governador, também promoveu isso no estado de São Paulo. Então, o Tribunal de Contas montou uma força-tarefa. Nós vamos estar lá quarta-feira, na semana que vem, novamente, conversando com a força-tarefa do Tribunal de Contas. Porque qual que é a questão? Nós queremos saber quais são as empresas. E não para acabar com a desoneração, mas para saber qual é o retorno que teve. Uma empresa recebeu desoneração há 10 anos atrás, prometeu 1.000 empregos. Gerou? Não gerou, então tem que ser discutido. Né? Prometeu trazer uma nova tecnologia para o estado de São Paulo, uma área que nós não tínhamos. Vou levantar uma hipótese: o Brasil não tem uma fábrica de transistor, por exemplo, né? Que é o chipzinho lá que faz o computador, que faz o iPad e tal, o celular. Então, de repente, você dá desoneração para trazer uma nova tecnologia para cá, é interessante. Então, trouxe a tecnologia que se prometeu? Não trouxe, então nós vamos discutir. Mas a ideia nossa é se apropriar desses CNPJs, que é a grande questão hoje no estado de São Paulo, inclusive uma questão nacional, que são aí as desonerações fiscais. Estamos trabalhando nisso, tem uma frente parlamentar que eu coordeno com 19 deputados. Tá certo, ó, tenha sucesso, que isso é de interesse de toda a comunidade. Para ir embora, o Jean Masqueto, ele diz o seguinte, né? Você falava aí da decisão do mandato da vereadora do PSOL, Fernanda Garcia, né? Ele diz o seguinte: você argumentou, defendeu a medida dela, dizendo que foi sensibilidade dela. O Jean diz o seguinte, que pode ter sido sim sensibilidade, mas que o que ela fez foi palanque eleitoral, né? Quer dizer, olha, nós somos melhores do que os outros, porque, olha, estou querendo, eu e o PSOL, né, ficar fora desse aumento, até que tenha o da prefeitura, deixa a bomba, ou a bucha na mão dos outros vereadores que vão receber o aumento e ela recebe também, mas tá. E aí eu pergunto, né, a sua visão sobre essa manifestação do Jean que está assistindo a gente e do seu futuro político. Você é candidato a prefeito de Sorocaba. Nós vamos ter uma eleição ano que vem, uma eleição nacional. Nós estamos fechando aí, se a gente vai sair estadual ou federal. Nós vamos seguir discutindo esse assunto, acho que até janeiro ainda. Né? E aí a eleição para prefeito tem um chão. Né? É claro, se eu chegar com saúde lá, né, tiver, não sei como é que vai estar o país também, mas se tiver as condições que nós temos hoje, nós disputaríamos a eleição. Mas é uma situação que está longe ainda. Agora, nesse momento, nós vamos fazer aquilo que as urnas indicaram para a gente, que é fazer a fiscalização, respeitando o cargo, né? O debate político com muito respeito, né? Não querer também trabalhar para sabotar o governo, muito pelo contrário, no que puder ajudar, como nós estamos fazendo, né? É importante que a pessoa que está acompanhando saiba. Nós estamos conseguindo liberar alguns recursos importantes para a cidade, estamos fazendo inclusive uma parceria para resolver o problema do SIC junto com a Prefeitura Municipal. Estive lá, inclusive, conversando com o prefeito em torno desse tema. Nós conseguimos aí um recurso com a Secretaria de Esporte, recurso também para Santa Casa, áreas de lazer na Zona Norte. Então, assim, a gente tem feito uma atuação que é uma oposição que entende o seu papel, que é de fiscalizar e cobrar tudo aquilo que foi colocado na campanha eleitoral. E quando chegar o momento lá, nós vamos tornar público aí tranquilo. Em relação ao mandato da vereadora Fernanda, né, é um debate político, né? Ela tem uma opinião, vai tornar pública a opinião. Se tiver mais vereadores nessa opinião, me parece que o vereador Renan Santos também tem esse entendimento, né?
e talvez outros vereadores atendem, mas é o entendimento dela, né? Se isso vai ter voto ou não vai ter voto, isso é só na próxima eleição que nós vamos saber. E a população vai julgando isso, mas o dado concreto é que ela tem esse compromisso aí com os servidores. Existia essa preocupação no mandato dela de como é que os servidores iam receber essa informação, né? De que reajustou dos vereadores não reajustou nada dos servidores, né? Então ela tomou essa decisão, e aí é um julgamento que é o típico da democracia, né? Que eu acho que as pessoas vão fazer, os servidores vão fazer, e aí dá para tirar várias interpretações desse tipo de movimentação, né? Não dá aqui para nós tentar saber, mas é claro que a Fernanda, como vereadora eleita, se preocupa sim, muito, inclusive com as pessoas que votaram nela. Isso, aliás, eu acho que quase todos os vereadores também têm essa preocupação, né? Tá certo. Bom, esse foi o Dedo da Questão desta quarta-feira, né, dia 6 de dezembro. A gente conversou aqui com o deputado estadual Raul Marcelo. Raul, obrigado. Né, eu que agradeço. Aliás, se eu tiver com uma conduta que está incomodando as pessoas na cidade, quem quiser criticar o mandato, é só entrar em contato lá, porque a ideia é ir ajustando o nosso posicionamento de acordo com a opinião das pessoas, né? Isso que é a parte bacana, inclusive, né? Por isso que é bom quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, porque geralmente os nossos projetos de lei a gente publica lá, então quem quiser fazer sugestão, quem quiser mandar um projeto de lei, manda lá, porque estreitar esse relacionamento é muito importante para a gente errar menos, né? E fazer as coisas mais de acordo aí com o interesse da população. Então, muito obrigado, de satisfação revê-lo, e um grande abraço a todos aí que estão acompanhando o programa. Tchau, até a próxima.